no dia de hoje, eu gostaria aqui de tecer alguns comentários, mas, sobretudo, manifestar a nossa preocupação, a nossa perplexidade, a nossa indignação com os rumos agora da política nacional, né, com os últimos acontecimentos. Primeiramente, sobre a reforma da Previdência tão anunciada pelo governo Temer, que já estava sendo preparada no governo anterior, pelo governo Dilma, mas agora a ameaça está mais próxima. Dilma começou, o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, estava já preparando uma proposta de reforma da Previdência, logicamente contra os trabalhadores, mas agora essa proposta está sendo, né, aprofundada e com certeza será viabilizada caso não haja uma reação da sociedade pelo governo Temer. O atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já anunciou que pretende fazer uma reforma da Previdência para os trabalhadores da ativa, para quem está trabalhando hoje, ou seja, mais um golpe nos trabalhadores, mais uma reforma da Previdência contra os trabalhadores, como já ocorreu em 98, com a emenda 20 da reforma da Previdência do Fernando Henrique Cardoso. Depois, em seguida, nós tivemos mais um ataque aos trabalhadores com a reforma da Previdência do Lula, em 2003, todos se lembram aqui, a emenda 41, e agora vem aí uma terceira reforma, né, do governo Temer. Essa é uma das mais perigosas que existe, senhor presidente, porque eles querem atacar num direito. Ele, inclusive, diz que não há mais direito adquirido, há apenas uma expectativa de direito. Mas, conjuntamente a isso, nós temos outras propostas do governo Temer altamente preocupantes. Uma delas, que já tramita na Câmara dos Deputados, é a desvinculação das receitas obrigatórias na área da educação e na área da saúde. Inclusive, nós tivemos dois pronunciamentos na semana passada de dois ministros. O ministro da Saúde, que também responde a processos no Supremo Tribunal Federal, que foi financiado por planos de saúde, disse que o Estado não tem mais condições de financiar o SUS, o Sistema Único de Saúde, ou seja, dizendo que teria que fazer cortes no SUS. Ou seja, se o SUS já não funciona, se a assistência saúde já está falida no Brasil, nós imaginamos aqui como que seria com redução desses cortes. Como pegou muito mal, ele teve que voltar atrás no dia seguinte. O ministro da Educação, que é contra o FIES, que sempre foi contra o FIES, contra o ProUni, contra as cotas raciais, contra a escola pública, disse que o MEC iria defender a cobrança de mensalidades em universidades públicas, inicialmente para os cursos de pós-graduação e extensão. Também, ali ele mostrou claramente que ele estava a serviço dos privatistas da educação e foi duramente criticado e no dia seguinte recuou. Não posso deixar aqui de falar de um outro recuo importante, senhor presidente, desse governo provisório do Temer, que foi em relação ao Ministério da Cultura, que foi extinto pelo governo Temer. Como houve muita resistência, muita denúncia em todo o Brasil, principalmente da classe artística, o Temer, por conta de toda a pressão, de toda a mobilização e da opinião pública ter sido contra, ele voltou atrás e ontem anunciou que irá recriar o Ministério da Cultura, graças a essa grande mobilização. Então, é um governo de corruptos. Agora o Romero Jucá vazou um áudio de uma gravação, onde ele estava articulando abafar, neutralizar a Operação Lava Jato. Com certeza ele não fica no cargo até amanhã, deve cair. Ele agora é ministro, foi nomeado ministro do planejamento do governo Temer. Então, com certeza, ele não tem a mínima condição de permanecer no cargo. Eu tenho certeza que ele não fica até amanhã, porque é muito grave o que vazou. Ele envolve o Supremo Tribunal Federal, fala de uma articulação para abafar a Operação Lava Jato. É muito grave o que aconteceu ali. Então, o governo, né, se o governo anterior já era ruim, o governo Dilma era péssimo, era um não governo, era um governo indefensável, um governo traidor que traiu os trabalhadores, que deu um golpe nos trabalhadores, porque ele foi eleito com um discurso de esquerda, mas estava governando com o discurso da direita, inclusive montou um ministério de extrema direita.
Agora, esse aqui consegue ser pior do que o anterior. Então, somente com uma ampla mobilização da população é que nós vamos fazer frente ao ajuste fiscal. E ajuste fiscal, para concluir, senhor presidente, significa, na prática, retirada de direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. Ou seja, o governo quer empurrar a conta da crise econômica para os trabalhadores. É isso que o governo pretende com o ajuste fiscal. E um dos primeiros pontos dessa reforma, desse ajuste, é a reforma da Previdência, que não está falida, senhor presidente. Nós sabemos muito bem que a Previdência faz parte da Seguridade Social, que faz parte do Pacto Social e Civilizatório da Constituição de 1988, e a Seguridade Social tem 3 componentes importantes: a saúde, assistência à saúde, povo brasileiro, aí tem o SUS, nós temos a garantia da assistência social e também a previdência. Então, na verdade, a Seguridade como tudo é superavitária. A crise que se coloca na Previdência, ela, se existe, é por conta da sonegação do patronato, das empresas e do poder público, que não contribuiu com a cota patronal, pela desoneração fiscal que existe em muitas áreas, onde, por exemplo, faculdades privadas de caráter filantrópico, essas faculdades, universidades, essas empresas de educação não pagam a cota parte do INSS. Então, é lógico que acaba tendo um rombo na Previdência. E sem contar, senhor presidente, que ainda nós temos a DRU. A DRU continua a desvinculação das receitas da União, que sequestra 20% do orçamento, ela existe ainda na Previdência. Nós perdemos 20% do orçamento por conta da DRU na Previdência. Então, o golpe contra o rombo, o dito rombo da Previdência, vem do próprio governo, não dos trabalhadores. Os trabalhadores não podem, não devem pagar a conta de uma crise que foi produzida pelos governos e pelo capital. Muito obrigado, senhor presidente.